questão número 13 tem aqui 3 afirmativas. Você tem que descobrir aqui o que é falso, o que é verdadeiro. E aí marcar a opção correta, né? Todas são verdadeiras, todas são falsas, somente 1 e 2, etc. Então temos que analisar aquelas 3 afirmativas e ver quem é falso e quem é verdadeiro. Muitas vezes é trabalhoso, né? Você descobrir se alguma coisa aqui é falsa ou é verdadeira. Essa primeira aqui está dizendo o seguinte: se x, y e z são números reais positivos, então acontece isso aqui. X mais y mais z dividido por 3 é maior do que a raiz cúbica de x, y, z. Bom, primeira coisa, quem estudou sabe que isso aqui é verdadeiro. Quem não estudou pode ser que precise fazer uma malandragem, né? Olha só, aqui eu botei maior, mas aqui é maior ou igual, né? Então, x mais y mais z sobre 3 é maior ou igual do que essa raiz cúbica. Será que isso está certo? Vamos fazer um teste aqui, né? O teste não dá para provar que isso aqui vai ser sempre verdadeiro, mas dá para você ter uma ideia. Por exemplo, se você fizer x, y e z valendo 1, então, valendo 1, 1 e 1, você vai ficar com 1 mais 1 sobre 3, que dá 1, é maior ou igual do que a raiz cúbica de 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui está certo? Sim. 1 é maior ou igual a 1. Então, parece que é certo, pelo menos para esses valores, né? Vamos ver para outros valores aqui. Por exemplo, vamos testar para 1, 1 e 8. Por que 1, 1 e 8? É porque eu quero que fique aqui um cubo perfeito, né? Um cubo perfeito porque eu tenho que extrair a raiz cúbica. A soma deles sobre 3 vai ficar 1 mais 8 dá 10. 10 sobre 3. 10 sobre 3 é maior ou igual do que a raiz cúbica de 1 vezes 1 vezes 8. Ou seja, 10 terços, que é 3,33, é maior ou igual do que raiz cúbica de 8, que é 2. Isso aqui está correto? Sim, parece que está correto. Se você for testando valores aqui, você vai chegar à conclusão que para todos os valores isso aqui dá certo. Então, você fica tentado a dizer que isso aqui é uma expressão verdadeira. Olha só, tem expressões que são sempre verdadeiras, tem expressões que são sempre falsas. E tem expressões que são às vezes verdadeiras e às vezes falsas, dependendo dos valores que você coloca. Agora, numa afirmativa dessa, que você tem que responder se ela é falsa ou se ela é verdadeira, né? O que seria verdadeira? Verdadeira significa sempre verdadeira. E o que seria falsa? Falsa é alguma coisa que é sempre falsa, ou então uma coisa que às vezes é falsa e às vezes é verdadeira, né? Bom, uma coisa é certa, você para dizer que isso aqui é verdadeiro, você tem que dizer que isso aqui é sempre verdadeiro. Sempre não é isso aqui, às vezes que eu testei. Então, pode ser falso. Agora, a prova está acabando, você não fez essa questão, tem que chutar alguma coisa, você fala que isso aqui é verdadeiro. Mas, vamos fazer direito, vamos mostrar que isso aqui é sempre verdadeiro. Isso aqui é sempre verdadeiro, sabe por quê? Tem uma explicação matemática para isso. A explicação é essa aqui. A média aritmética é sempre maior ou igual do que a média geométrica. Como é que se chama isso aqui? Isso se chama desigualdade das médias. A desigualdade das médias, eu vou colocar um caso particular que diz o seguinte, para resolver aqui o problema, é que a média aritmética é sempre maior ou igual do que a média geométrica. O que é a média aritmética? É a soma dos números dividido pela quantidade de números. Isso aqui é a média aritmética desses 3 valores, x, y e z. E a média geométrica é o quê? É a raiz enésima, onde n é o número de valores, no caso aqui 3, é a raiz, no caso raiz cúbica, do produto desses valores aqui. Quer ver? Com 2 números, seria isso aqui. X mais y sobre 2 é a média aritmética desses 2 números.
Isso vai ser sempre maior do que a média geométrica. Média geométrica, raiz quadrada de xy. Isso aqui vale sempre. Você pode demonstrar isso aqui facilmente usando a equação do segundo grau. Eu não vou fazer a demonstração aqui, eu estou partindo desse princípio aqui. Eu estou usando a desigualdade das médias. Você tem que lembrar disso aqui, tá? Isso vale para qualquer quantidade de valores. Se você tiver 3 valores, por exemplo, você teria a média aritmética x mais y mais z sobre 3. Isso é a média aritmética. E a média geométrica é raiz cúbica de x, y, z. A média aritmética é sempre maior que a média geométrica. Então, isso aqui é verdadeiro. E olha, isso aqui vale para qualquer quantidade de valores. Por exemplo, para 4 valores, como é que seria? Para 4 valores, seria x mais y mais z mais w sobre 4. É a média aritmética desses 4 valores. Isso aqui vai ser sempre maior ou igual do que a média geométrica. A média geométrica vai ser a raiz quarta de x vezes y vezes z vezes w. Vale para qualquer quantidade de valores. Então isso aqui é exatamente a desigualdade das médias, que é um resultado conhecido. Então isso aqui é verdadeiro. Então a afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa número 2 é sobre números complexos. Olha só o que ele falou. Se z é um número complexo de módulo unitário que satisfaz essa condição aqui, z elevado a 2n é diferente de 1. De 1 não, de menos 1. Z elevado a 2n é diferente de menos 1. Bom, sendo n um número inteiro positivo, então essa expressão, que é zan sobre 1 mais z elevado a 2n, é um número real. Rapaz, parece complicado, né? Como é que a gente vai resolver isso? Tá, ele falou ainda que z é um número complexo de módulo unitário. Quer dizer, tem essa condição aqui. O módulo de z vale 1. Tá, então isso aqui é verdadeiro ou é falso? Vai dar um pouquinho de trabalho para mostrar isso aqui, tá? Olha só. Você pode escrever um complexo nessa forma aqui. Z é igual a mais BI. A gente chama isso aqui de forma retangular. Quer dizer, tem uma parte real e uma parte imaginária. Imaginário puro, né? Claro que você pode ter A igual a 0 e também pode ter B igual a 0. Se você tiver B igual a 0, você vai ter aqui um número real. Mas você sabe que o conjunto dos reais está contido no conjunto dos complexos. Bom, essa fórmula aqui, ela não ajuda a resolver esse tipo de problema. Sabe por quê? Porque você precisa fazer z elevado a 2n. E z elevado a n também. Quando você tem que encontrar uma potência de um complexo, isso aqui não vai ser uma boa ideia você chamar o z de A mais BI. Porque senão você vai fazer isso aqui elevado a n, vai ficar um binômio de Newton, vai ficar uma expressão complicada. Nesse caso, é melhor você usar outra forma dos complexos. É isso aqui, ó. Z é igual a ρ cis θ. Onde ρ é o módulo do complexo, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de θ mais i seno θ. Então isso aqui, o teu complexo é ρ vezes o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Essa forma do complexo aqui é melhor quando você precisa elevar ele a uma potência. Sabe por quê? Porque o z elevado a n, quando o z está nessa forma, a fórmula é simples. Isso aqui vai ficar ρ elevado a n cis de nθ. Então fica fácil você trabalhar com o complexo quando você usa essa forma. Quer dizer, isso aqui vai ficar ρ elevado a n vezes cis nθ, quer dizer, cosseno de nθ mais i seno de nθ. Então nós vamos trabalhar aqui nessa expressão usando essa fórmula. Agora ele falou que o módulo de z vale 1, né? Z é um complexo de módulo unitário, quer dizer, o ρ vale 1. Então o z do nosso problema, ele é simplesmente isso aqui, cis θ.
Então, Z vale isso, cosseno de θ mais I seno de θ. Então, se o ρ vale sinθ, quem é o Z elevado a N? O Z elevado a N que você precisa para essa expressão vale cis nθ. Cis nθ é cosseno de nθ mais I seno de nθ. Onde nθ é o ângulo que eu estou considerando aqui, né? Chama-se o argumento do complexo. Você também precisa do Z elevado a 2N. Quem é Z elevado a 2N? Z elevado a 2N é cis 2nθ, quer dizer, um ângulo dobrado, é o dobro desse aqui. Então isso aqui vai ficar cosseno de 2nθ mais I seno de 2nθ. Pronto. Então, aqui você tem um ângulo nθ e aqui você tem o dobro desse ângulo nθ. E a gente tem que calcular essa expressão aqui, Z elevado a N sobre 1 mais Z elevado a 2N. Ou seja, vai ficar esse numerador aqui dividido por 1 mais essa expressão, que é isso. Tá, que expressão bonita, né? Olha só. Agora você vai jogar um pouquinho de trigonometria aqui. Quantos ângulos a gente tem? Temos dois ângulos. Temos esse ângulo nθ e aqui a gente tem o dobro de nθ. Se você chamar esse ângulo nθ aqui de alfa, só para ficar simples, a gente tem aqui nessa expressão que eu quero verificar se ela realmente é um número real. É isso que o problema falou, né? Essa afirmativa aqui, que a gente está vendo se é verdadeira ou falsa, é isso aqui. Falou que essa expressão é um número real. Será que é mesmo? Tá, então essa expressão aqui que a gente tem que investigar se é um número real ou não, ela vai ficar assim. Isso aqui é cosseno de alfa mais I seno de alfa. E aqui a gente tem 1 mais... Aqui tem cosseno de 2α mais I vezes o seno de 2α. Então você tem que analisar essa expressão aqui e verificar se isso aqui é realmente um número real. Será que é? Parece que não, né? Porque você tem I no numerador e tem I no denominador. Quer dizer, é um complexo dividido por outro complexo? É, mas pode ser que seja real, que a parte complexa simplifique nessa fração e no resultado dê um número real. É a nossa única esperança de verificar se isso aqui realmente é um número real. Se você chegar aqui e falar, não, isso aqui é um complexo, não é real coisa nenhuma, ó. Complexo dividido por complexo dá um complexo. Quem disse que todo complexo dividido por um complexo vai dar um complexo? Pode ser que o resultado dê um número real. Pode ser que esse complexo aqui seja o dobro desse, ou seja, o triplo, e aí a parte complexa vai cortar e vai sobrar só uma fração real. Então vamos verificar se isso aqui realmente é um número real. Cosseno de alfa mais I seno de alfa dividido por isso aqui, 1 mais cosseno de 2α mais I seno de 2α. Olha só, para simplificar essa expressão aqui, vamos observar que a gente tem aqui cosseno de alfa, seno de alfa, cosseno de 2α e seno de 2α. Tem fórmulas para isso, né? Por exemplo, qual é a fórmula para o seno de 2α? Essa é fácil. A fórmula para o seno de 2α é, você não estudou trigonometria? Seno de 2α é a mesma coisa que 2 seno alfa cosseno alfa. E a fórmula para o cosseno de 2α? Bom, tem duas fórmulas equivalentes aqui. Você pode escrever isso aqui como 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1, ou então você pode escrever como 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Essas duas fórmulas aqui são equivalentes, tá? De onde vem essa fórmula? Olha, aí você tem que lembrar de outras fórmulas mais básicas. Essa fórmula aqui, ó, seno de A mais B. A fórmula para o seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A.
E aí se você fizer A igual a B, igual a alfa, você vai ficar com a fórmula do seno de 2α. Vai dar 2 seno alfa cosseno alfa. E a fórmula para o cosseno da soma, cosseno de A mais B, cosseno de A mais B é cosseno cosseno menos seno seno. Então isso aqui é cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. Mesma coisa, você faz A igual a B igual a alfa, você vai ficar com isso aqui, que é cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Pronto. Tem essa terceira forma aqui, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Que você escrevendo seno ao quadrado comum menos cosseno ao quadrado, você pode chegar nessa forma aqui, ou então nessa aqui também. Então vamos fazer qual substituição? Vamos usar essa substituição aqui para o seno de 2α aqui. E para o cosseno de 2α, vamos usar qual? Vamos usar essa aqui, ó. Porque essa aqui é porque ela tem menos 1, aí vai cortar com esse 1 aqui. Olha o que vai dar essa expressão. Numerador se mantém. O denominador vai ficar 1 mais, e esse cosseno de 2α, vamos colocar isso aqui. 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. E aqui o seno de 2α é essa expressão. Então vai ficar I vezes 2 seno alfa cosseno alfa. E agora esse 1 vai cortar. E aqui nós temos 2 cosseno alfa que a gente pode colocar em evidência nesse denominador, né? Aqui tem 2 cosseno ao quadrado de alfa, aqui tem 2 seno alfa cosseno alfa. Vamos colocar em evidência 2 cosseno alfa aqui. Então isso aqui vai ficar numerador. Numerador se mantém, e aqui vamos colocar em evidência 2 vezes cosseno de alfa. E quem é que vai ficar entre parênteses aqui? Vai ficar cosseno de alfa mais I vezes seno de alfa. Cosseno de alfa mais I seno alfa é exatamente o numerador dessa fração. Então, já que isso aqui eu posso cortar, não tenho que me preocupar com esse negócio de 0 sobre 0, nada disso. Isso aqui não é 0 porque esse complexo aqui é diferente de 0. Ele falou que tem módulo 1, né? Então é um complexo, é diferente de 0, quer dizer, você não tem denominador 0 aqui nessa jogada. Então, são 2 complexos iguais, eu posso cortar. O que sobrou? A parte complexa desapareceu, ficou isso aqui, 1 sobre 2 cosseno de alfa. Esse é o resultado dessa expressão, 1 sobre 2 cosseno de alfa. Onde o alfa vale n θ. Então isso aqui é 1 sobre 2 cosseno de n θ. Então aquela tal expressão dá isso. Olha o que ele falou, essa expressão aqui é um número real, tá certo isso? Sim, é um número real, isso aqui não tem i. Então isso aqui é um número real. Então isso aqui está correto, é verdadeiro. Então a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. Falta essa terceira aqui, que é um pouquinho mais trabalhosa, né? Fala sobre sistemas lineares, a parte teórica disso. O terceiro item da questão 13, que a gente tem que analisar se é falso ou verdadeiro, diz o seguinte: se A 4/3 representa a matriz dos coeficientes de um sistema linear com 4 equações e 3 incógnitas. Ó, o sistema tem mais equação que incógnita, né? Esse sistema será possível e determinado sempre que o posto dessa matriz A for menor ou igual a 3. Caramba! Olha só, essa matriz aqui é uma matriz 4/3, né? Quer dizer, ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então a matriz A seria alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu deixar indicado aqui. 4 linhas e 3 colunas.
Então isso aqui é a matriz de coeficientes desse sistema linear. São 3 incógnitas, é como se fosse x, y e z, só que eu tenho 4 equações. Você sabe que quando você tem um sistema assim, você não precisa, no caso aqui, de 4 equações para resolver o sistema. Se são 3 incógnitas, bastariam 3 equações. E aí, se você tiver o determinante diferente de zero, você tem um sistema determinado. A quarta equação, ela é redundante, né? Ela pode ser jogada fora. Claro, obrigatoriamente, se você tem uma quarta equação, essa quarta equação vai ser uma combinação linear das anteriores. Vai ser uma repetição. Agora, essa equação redundante que tem aqui, ela pode ser redundante, mas ela também pode ser conflitante. Por exemplo, se você tivesse essas 3 primeiras equações, resultando num sistema determinado, você assim acha os valores de x, y e z. Mas digamos que essa quarta equação seja uma equação que dê uma relação entre x, y e z que não tem nada a ver com essa aqui. Por exemplo, se essa quarta equação for um negócio assim, 0x mais 0y mais 0z é igual a 5. Por exemplo, isso aqui é uma equação impossível, né? Como que você pode ter a soma de 0 vezes esses valores aqui, dando 0 nesse primeiro membro, ser igual a 5? Isso aqui resultaria num sistema impossível. Então, um sistema desse pode ser possível determinado, se esse determinante aqui for diferente de zero, mas você também pode ter um sistema impossível aqui. E vamos ler atentamente o que ele falou. Essa matriz representa a matriz de coeficientes de um sistema linear com 4 equações, então aqui as 4 linhas são 4 equações e 3 incógnitas, x, y e z. Esse sistema será possível e determinado sempre que o posto dessa matriz for menor ou igual a 3. Calma aí. O que quer dizer posto igual a 3? Posto igual a 3 significa que você tem aqui, você consegue formar um determinante diferente de zero, 3 por 3. Quer dizer, você teria um determinante diferente de zero do tipo 3 por 3. Então isso aqui te daria um sistema determinado. Sistema determinado. Então isso que ele está falando aqui está correto. Quer dizer, está quase correto. Ficaria correto se não tivesse essa palavra aqui, menor. Porque tem um teorema que garante isso. Ele se chama Teorema de Rouchet-Capelli. Eu acho que isso aqui é um francês e um italiano, não sei. Esse teorema aparece com diferentes nomes dependendo do país, tá? Na Alemanha ele é chamado de outra coisa, Rouchet alguma coisa ou alguma coisa Capelli. Eles colocam aqui o nome do matemático alemão, isso aqui é o matemático francês, o italiano. Então esse teorema, na verdade, ele foi bolado por diferentes matemáticos e o nome que ele tem varia de um país para outro. O mais comum é isso aqui, Rouchet-Capelli, é mais conhecido dessa forma. Esse teorema de Rouchet-Capelli garante a você exatamente isso. Ele diz que se o posto da matriz for igual ao número de incógnitas, então ele vai ser um sistema determinado. Mas assim não, né? Assim não dá certo. Ou seja, se o posto for menor do que 3, aí ele vai furar. Quer dizer, você teria um posto igual a 2. Não, posto 2 e posto 1, o que significa posto 2? Posto 2 significa que você tem apenas 2 equações válidas. Só que você tem 3 incógnitas. Uma outra situação com posto menor do que 3 seria você ter uma equação. E as outras 3 equações são combinações dessa primeira. Aqui você teria só 2 equações válidas e a terceira e a quarta seriam combinações da primeira e da segunda. E aí você não ia conseguir resolver o sistema? Até você conseguiria, só que você ia ter um sistema indeterminado com infinitas soluções. Você teria 3 incógnitas, que é o que você tem aqui nesse problema, mas aí com só 2 equações é um sistema indeterminado. Não dá para você determinar os valores das incógnitas com apenas 2 equações e nem com uma equação só.
poxa, uma equação e 3 incógnitas, é outro caso de sistema indeterminado. Então ele está falando aqui que se o posto for menor ou igual a 3, o sistema vai ser possível determinado? Não. Possível e determinado é só quando o posto da matriz é igual ao número de incógnitas. Para isso aqui, ele é determinado. Para menor, aí ele já vai dar indeterminado. Então, essa afirmativa que ele está fazendo aqui é falsa. Se você não tivesse esse menor aqui, aí seria verdadeira. Mas menor não dá certo, né? Menor você vai ficar com um sistema indeterminado. Você não tem equações suficientes para resolver o problema. Então, as 3 afirmativas, elas são isso aqui. A primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Então, verdadeira, verdadeira, falsa. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. A terceira é falsa. Então, essa aqui, resposta correta, letra C de Charlie.